Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, é aquela coisa, essa semana eu tive quase certeza de que eu não conseguiria postar vídeos. Para além da quantidade de trabalho, essa semana eu tive um probleminha na minha perna esquerda. Eu posso pegar peso, não posso fazer nada mais intenso com a minha perna esquerda e eu tenho que manter ela para cima. Então está sendo a coisa mais desafiadora gravar mapas astrológicos e atender pessoas nas minhas consultas de tarô com. Eu tive que pegar um banco, botar ele do lado da minha mesa para minha perna poder ficar ah, bonitinha, né? Para cima, como a minha médica pediu. Então, gente, é isso. Confusões, muitas confusões e a vida acontecendo, né? E aí eu só consegui realmente sentar para gravar um vídeo decente, na minha opinião, né? Um conteúdo decente para vocês agora. Mas vamos tratar de um assunto ainda naquela nossa conversa de renovar temas que já foram mencionados aqui no canal e trazendo talvez uma especificidade maior nesses temas, eu resolvi conversar com vocês sobre a. Eu decidi trazer essa semana as casas astrológicas, né? Especialmente as casas astrológicas femininas ou as casas da água na astrologia. Gente, a minha língua tá vermelha. Eu sei. É porque eu sou tia. Eu sou tia Marina, madrinha. A minha sobrinha me chama de minha Marina. Então, como eu sou a Marina de uma criança, eu comecei meu dia chupando pirulito de framboesa. Portanto, a minha língua está vermelha. Eu só estou tirando isso do caminho para ninguém achar que tem alguma coisa errada. Mas voltando, né? Então eu resolvi começar falando das casas femininas, das casas da água, que são muito importantes para a forma como nós percebemos o nosso mundo interior. Então as casas da água ou as casas femininas seriam ali as casas 4, tem uma associação com o signo de Câncer, a casa 8, que tem uma associação com o signo de Escorpião, a 12, que está ligada ao signo de Peixes. É muito comum as pessoas me perguntarem se as casas são iguais aos signos. Então, se a casa 8 ela tem uma associação com o signo de Escorpião, ela é Escorpião, é a mesma coisa? É e não é, gente. A gente precisa respeitar que a casa é a casa. Né? Ela tem temas parecidos com aquele signo, ela está associada aos temas daquele signo, mas a expressão de um signo é diferente da expressão de uma casa. Uma casa astrológica é um lugar, é um ambiente. Um signo é uma energia, né? É uma força de movimento em energia. Então, a casa, ela fala muito daquele lugar. Quando eu falo de casas femininas, casas da água, eu estou falando de casas receptivas. Nós temos signos femininos no zodíaco, por exemplo, como Touro, Virgem, Capricórnio, os signos de terra, né? Mas eu não diria que essas casas são necessariamente femininas, mesmo estando associadas a signos femininos. No caso das casas de água, não há dúvida de que são casas femininas. São âmbitos de princípio universal feminino, ou seja, receptivas. Né? Então, essas casas elas falam de lugares onde a gente recebe, onde nós transformamos e onde nós transmutamos as coisas. Nós transcendemos, na verdade. Então, na casa 4 você recebe, é a casa da família, é a casa das raízes, é o que eu recebi, é o que eu recebi dos meus familiares, é o que eu recebo da minha própria intimidade, né? A casa 4 é uma casa muito íntima, a gente chama de fundo do céu, né? Na casa 8 você vai transformar tudo aquilo que acontece com você, uma casa de poder, poder psicológico, poder emocional. E na casa 12 você transcende tudo. Você por isso é uma casa muito intuitiva, porque você sai
da experiência da Terra, né? A casa 12, pelo menos na minha concepção, no meu trabalho, é uma casa associada ao além-vida, ou ao nosso inconsciente, né? Ela quebra as barreiras totais da matéria, né? Então, são casas que estão totalmente ligadas ao nosso mundo emocional, né? Ao que a gente recebeu emocionalmente, ao que a gente transformou ao longo da nossa vida emocionalmente, e aquilo que, no final das contas, você vai ter que deixar ir, que é a casa 12. E esses elementos fazem parte do princípio universal feminino. O elemento água, que seria ali associado a essas casas, tem a ver com o nosso universo interno, com a nossa regulagem emocional, né? Tem a ver com autoconsciência, certo? Quanto mais água no mapa, ou quanto mais casas de água ativadas, digamos assim, vamos dizer que eu tenho muita coisa na casa 8, eu, Marina, eu tenho. Ou eu tenho muita coisa na casa 12 ou na casa 4, mais autoconsciente eu sou, mais enfronhada no meu universo interior, né? De formas diferentes, dependendo se é a casa 4, se é a casa 8 ou se é a casa 12. Todas as casas femininas, de uma forma ou de outra, são muito sensíveis e muito receptivas ao planeta ou ao luminar que esteja nessa casa. Então, se na casa 4 eu aprendo a receber, né, a acolher os meus sentimentos, a acolher o mundo, a, a lidar com esse mundo interior que tem aqui, né? Na casa 8, eu vou ter que lidar com o que vem de fora, né? Com as crises, com os problemas, com as situações que estão ali criando uma resiliência psicológica e emocional em mim. Tanto que quando eu faço o mapa astral, eu sempre trato da casa 8 como a casa do nosso poder secreto, né? Porque ela fala sobre você descobrir habilidades, você descobrir dons que você não sabia que você tinha, até que você teve que enfrentar uma determinada dificuldade ou um determinado problema, uma crise. Dentro dos princípios femininos e os arquétipos que o preenchem, nós podemos ver a casa 4 como a mãe. Então, o signo na nossa casa 4 pode ensinar um pouco como você se nutre ou como você encontra as raízes que te seguram nesse mundo, te trazem segurança. Na casa 8, a casa 8 a gente pode associar a bruxa ou a megera, né, the crone em inglês, que é essa figura muito poderosa dos arquétipos femininos, que sabe como transformar as situações e sobreviver a elas, né? Então, o signo na nossa casa 8 está sempre tentando ensinar como nós devemos encarar os nossos desafios, né? E a casa 12 poderia ser a mística, que é aquele contato entre você e o seu eu interior, seu eu superior, e esse eu, na verdade, é onde está o contato também com o divino, o contato com o que é sagrado, com o que é transcendente em você. É uma casa que ela retira o seu ego, ela retira todas as armaduras que nós criamos para esse mundo aqui, para que você esteja nu, vulnerável perante Deus, né? Perante o que é sagrado. Por isso é uma casa muito espiritual, é uma casa que traz muita intuição, né? É, mas ela também tem um aspecto um pouco complicado, porque na nossa vivência aqui na Terra, ela se comunica muito conosco através do inconsciente, através das intuições. Então é uma casa um pouco imaterial, né? Ela é onírica, ela é uma casa que muitas vezes a gente, quando você tem muita coisa na casa 12, viver nesse mundo material, prático, pode ser bastante difícil. E o signo que está na nossa casa 12 sempre é uma conquista você encontrá-lo
no seu inconsciente de alguma forma. Você precisa ir buscá-lo. Entender um pouquinho da nossa casa 12 pode ajudar muito no nosso crescimento espiritual e também no nosso crescimento em termos de autoconsciência e autoconhecimento mesmo, porque o nosso inconsciente ele vive muito de forma latente nas questões da nossa casa 12, especialmente se você tem o Sol na 12, se você tem a Lua na 12. Né? Certos bloqueios espirituais e certos bloqueios de vida estão em questões da nossa casa 12. A gente precisa olhar para essa casa. A gente pensar na luz e na sombra dessas casas femininas da água, são essas casas que nos estruturam como seres de dentro para fora. Se eu for só casa 1, casa 2, casa 3, casa 5, casa 6, casa 7, 9, 10, 11, essas casas, de muitas maneiras, elas lidam com questões um pouco mais externalizadas, seja porque elas lidam com questões materiais ou questões mentais, mas a nossa alma, essa estrutura como uma espinha dorsal da nossa existência, ela está muito, muito conectada com as nossas casas de água. Então, essas casas nos permitem ser pessoas profundas, pessoas com passado, né? Pessoas que têm uma história, que têm vivência, que têm consistência como ser humano, em sua humanidade mesmo, né? Na profundidade das suas emoções. Então, é fundamental, é o oposto da superficialidade, é a profundidade, a complexidade que nós precisamos ter, que as casas de água nos trazem. E uma conexão com os nossos sonhos, uma conexão com as nossas necessidades. Essas casas também nos trazem, também nos fazem refletir de formas diferentes, dependendo do que acontece no seu mapa. Essas casas vão trazer essa sustância, né? Essa espinha dorsal da existência como um ser humano para nós. A sombra das casas de água vive muito num exagero de autocentramento, né? É quando eu fico muito presa dentro de mim, dentro das minhas emoções, eu não consigo mais ver ninguém. Então, o problema da sombra das casas de água, e a gente vai ver isso em pessoas que têm certos posicionamentos nessas casas, é se desconectar da sensibilidade que era tão necessária. Eu só consigo sentir por mim. Eu fico perdida nos meus sentimentos. Eu não sou capaz de ter empatia, porque como eu estou muito focada na minha sensibilidade, eu olho muito para dentro de mim, eu perco tudo que está do lado de fora. Eu não observo o mundo, eu não me permito elevar dos meus próprios sentimentos. Uma pessoa que tem muita coisa em água, muita casa de água, né, ativada no mapa, e ela não tem ar, por exemplo, a pessoa capaz de ver assim, ó, olhando para o universo interno dela. E isso a desconecta dos outros, pode tornar, pode trazer uma solidão muito grande, né? E até mesmo um certo egocentrismo. Mas aqui não é egocentrismo, porque não é necessariamente o ego aqui. É uma introspecção, uma dissociação dos outros e do universo externo e emocional que nos cerca. Seriam ali a luz e a sombra das casas de água, das casas femininas. Né? Quando você nota num mapa astrológico que a pessoa tem muita coisa, né? Tem vários planetas aspectando ali casas femininas, casas da água, você percebe que aquela pessoa ela tem um mundo interior muito rico, mas ela pode ter muita dificuldade de externalizar isso. A não ser que outros aspectos nos informem, se a gente olhar apenas para stelliums, por exemplo, para uma tríade de planetas na casa 4, na casa 8 ou na casa 12, aquela pessoa ela tem dificuldade de romper
romper a barreira dos seus próprios sentimentos, né, do seu próprio mundo interior. Se ela não souber lidar com isso, isso pode gerar uma ultrassensibilidade, uma necessidade de se fechar, né? A gente diz se fechar em copas, não tem essa expressão? Copas no tarô o naipe, são os arcanos menores que têm a ver com a água. Né? Então, você se fechar dentro de você, no seu próprio mundinho. Isso pode acontecer tanto com quem tem muitos planetas na 4, muitos planetas na 8 ou muitos planetas na casa 12. Né? Então, essa sensibilidade, essa disponibilidade, essa intimidade, essa forma de ver a vida como, Marina, o que me interessa é a vida que eu tenho aqui dentro na minha casa, não a vida que eu tenho lá fora. Isso é muito comum para quem tem muito casa 4, por exemplo. Ah, eu não quero ser famosa, eu não quero ser artista, gravar comercial. Eu não quero, eu quero ter a minha família, eu quero ter a minha vivência aqui, nesse lugar. Então, quando a gente consegue ativar esse lugar da sensibilidade, da autonutrição, da autotransformação, dessa resiliência, as pessoas com muita casa 8, às vezes passam por coisas assim complicadíssimas e elas sobrevivem, e sobrevivem fortes, ensinando aos outros como sobreviver. Enfim, quando você consegue usar essa sensibilidade de forma positiva, isso é um dom, mas também pode se tornar uma forma de fuga, uma forma de auto-isolamento. É isso, meus amores. No próximo vídeo a gente trata das casas de fogo, das casas de ar, né, das casas de terra. Caso você tenha interesse em agendar o seu mapa, nesse momento a minha agenda está fechada no mês de julho e agosto, abrindo a minha agenda para o mês de setembro e outubro. Ok, pessoal? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo.